I got where I am because it's owned by my dad. I'm a player. Does my power tie match the suspenders? Quando eu tinha 16 anos, eu aprendi numa aula de história sobre o termo Yuppie. Inclusive, hoje mesmo eu sonhei que eu estava de novo na escola, fazendo prova de história. Mas eu nem vou começar a falar sobre essas coisas aí, senão eu vou desviar muito do assunto desse vídeo. Então, o Yuppie, o jovem profissional urbano. Ali nos anos 80, 90, era basicamente esse cara que morava e trabalhava no centro urbano, era geralmente um empresário, trabalhava com o mercado financeiro, era de classe média ou alta, tinha grandes ambições, poucos escrúpulos e, claro, usava cocaína, a droga do falso sucesso, moda entre os yuppies na época. Bom, esses caras surgiram na história por diversos motivos, como o crescimento desenfreado aí de um certo sistema socioeconômico centrado em capital, a queda do Muro de Berlim e medidas políticas na ascensão da era Reagan-Thatcher que mudaram a relação do ser com a sociedade. Diferente dos hippies que abraçavam as causas sociais, os yuppies abraçavam os bens materiais. Só que esses caras ao mesmo tempo lutavam contra um vazio existencial, que era preenchido com drogas, itens de luxo, tendências de moda, ou sei lá, caindo na porrada com estranhos que também estão sentindo esse mesmo vazio. Então, essa cultura yuppie, se é que dá para ser chamada assim, já foi bastante retratado na literatura e no cinema. Filmes como Wall Street, O Lobo de Wall Street, Psicopata Americano e, claro, aquele filme lá baseado no livro de Chuck Palahniuk, do qual eu não devo falar sobre. Mas hoje eu queria falar sobre outro filme que eu gosto muito e que eu nunca vejo citado como um exemplo da retratação da vida yuppie. Será que alguém arrisca um palpite? Então, quem disse O Máscara acertou em cheio. No filme a gente acompanha a história de Stanley Ipkiss, um jovem aspirante a yuppie com grandes ambições financeiras e amorosas, que não só mora como também trabalha num grande centro urbano e vê sua vida virar de cabeça para baixo quando ele começa a fazer uso da cocaína. Mas claro, esse é um filme de comédia e fantasia com classificação indicativa de 12 anos, então a produção não podia ser tão violenta, literal e explícita. Então o filme é cheio de metáforas e insinuações que você só vai entender depois de velho. The methane emissions really pick up the colors. Wow. All those pinks and greens. Então, aí ele acha essa quantidade de droga no mar e imediatamente a polícia começa a ficar no pé dele. Aí ele leva a droga para casa e depois de ter tido um dia terrível e de se sentir só, ele liga a TV, onde o Dr. Arthur Neumann basicamente explica o plot do filme e ele usa a cocaína pela primeira vez. Vamos cheirar um pó, hoje vai levar. Pá! E tudo fica mágico. Ele se sente como um super-herói. Ele ganha força e coragem para mostrar um lado dele que tinha ficado reprimido e adormecido ao longo de tantos anos. Mas claro, não é só coisa boa que estava escondida naquele cara. Havia também uma ambição grande e uma queda por violência. Nessa primeira noite de Paul, ele basicamente sai pela rua procurando confusão. Só que o efeito do raio durou apenas no período da noite. De manhã ele acordou mais uma vez sozinho e a polícia estava na porta dele. Ele ficou chocado ao descobrir que tudo que ele aprontou na noite anterior foi real e não só um sonho. Eu tô passada, chocada. Assustado com os efeitos da cocaína, ele tenta se livrar dela, mas sem sucesso. Ele chega no trabalho atrasado e tem que lidar com seu chefe, um herdeiro, nepo baby safado, enquanto ainda se sente cansado pela noite anterior. Chega a noite mais uma vez e ele já não consegue dormir direito. Até que depois de uma pequena luta interna, ele acaba dando um tiro novamente. E bum! Enquanto na outra noite, a parte violenta dele apareceu, dessa vez a cocaína deu destaque ao lado ganancioso e amoroso do jovem Stanley.
Num ato talvez de vingança, ele rouba o banco onde trabalha, passando na frente do Dorian, gangster local, e seus capangas. Aqui entra uma outra parte da cultura Yuppie, que é a ostentação e o gosto por listas VIPs e clubes caros da cidade. Mais uma vez, ele acorda com a polícia na sua porta. Ele dá umas desculpas qualquer para as perguntas do tenente, depois de esconder de maneira atrapalhada todo o dinheiro que roubou na noite passada, de um jeito que só o Jim Carrey sabe fazer. Agora não só a polícia, mas também os gangsters da cidade estão atrás desse cara de máscara verde. Toda a vida do cara virando de cabeça para baixo por causa da cocaína. Ele chega mais uma vez atrasado no trabalho, só que dessa vez enfrenta o chefe, mostrando uma mudança súbita de comportamento que assusta até a si mesmo. Ele está visivelmente mais desleixado, com o cabelo bagunçado, e se abre sobre o seu problema com o seu colega de trabalho, mas sem dar muitos detalhes. Ultimamente não tenho sido eu mesmo. É no parque da cidade onde o filme mostra ele usando mais uma vez, se transformando num galanteador barato, Pick-Pepe Le Pew, que acaba, na verdade, assustando a Tina, o interesse romântico do nosso protagonista. A polícia estava embarreirada e acaba botando as mãos no cara de máscara verde. Óculos escuros, enormes. Um peixe congelado. Pino de boliche. Só que ninguém segura esse maluco quando ele tá cheiradão. Ele consegue fugir da polícia depois de uma das cenas de dança mais icônicas e clássicas do cinema e se encontra com a Peg dentro de um jornal. Lá, ele explica sobre o seu vício e como ela, a cocaína, tem destruído sua vida. É uma loucura. Eu estou perdendo o controle. Eu posso fazer tudo. Ser qualquer coisa. Mas está destruindo a minha vida. Destruindo. Ela. Acaba que a Peg estava só segurando ele pro Dorian, que ameaça machucar o Stanley enquanto cheira uma carga de pó ali na frente de todo mundo. Tá cheiradão, hein? Aí quer dizer que tu virou sem um bórico agora, sem um bórico. O puro, né, Tora? Deu cara, o pirraileco mesmo, viu? O puro. Depois de uma armação do Dorian, o Stanley acaba preso. No cotel, ele confessa pra Tina que o homem que ela conheceu era simplesmente ele, totalmente drogado. Mas aí ela se apaixona por ele mesmo assim, porque entende que aquilo que ela viu no cara de máscara verde era só o que estava reprimido no aspirante a Yuppie que trabalhava no banco. Depois de uma breve declaração de amor e a gente entender que a Tina tem uma quedinha por fora da lei, no momento de fúria e abstinência, o Stanley agride um policial e faz o tenente de refém. Todas as barreiras legais e sociais estavam sendo quebradas por esse cara que estava à beira do abismo. O Dorian cheira mais uma vez e se transforma num monstro. A ideia dele é se vingar do seu ex-patrão, invadindo o baile e roubando o dinheiro da caridade. Ele chega na festa e mata o cara literalmente cuspindo bala, igual uma metralhadora belga. Para se vingar da Tina, ele aprende perto da bomba que é ativada para explodir em 10 minutos. Um detalhe legal nesse filme é que 10 minutos depois exatamente o filme acaba. Assim como a mulher que botou o diabo na garrafa, de José Francisco Borges, a Tina consegue enganar o Dorian, fazendo com que ele deixe cair o pó, que na confusão acaba parando com Milo, o cachorro do Stanley. Assim como um certo macaco tailandês, o cachorro leva a droga para o seu dono, não antes de usar um pouco e ficar bem agressivo. Mais uma vez com o nariz sujo de talco, o Stanley arruma coragem para enfrentar os bandidos e desarmar a bomba, salvando a Tina antes que o baiano mande colocar platina no nariz dele. A polícia vem e prende os bandidos, e dessa vez o Stanley não volta para a cadeia, porque basicamente o prefeito limpa a barra dele, dizendo que o viu salvando todo mundo na festa. É tudo fantasia, metáforas e comédia, mas o filme passa uma mensagem real. Não importa se você é um cheirador de cocaína degenerado que perturbou uma velhinha, deixou um cara surdo,
assassinou uns punks no beco com a Tommy Gun goiabada, enfiou canos de escape no cu de mecânicos desonestos, mentiu para a polícia diversas vezes, roubou um banco e assediou a Cameron Diaz num parque público, tudo isso enquanto estava com a mente cheia de droga. Se você tem dinheiro e amigos poderosos na política, a justiça nunca consegue te segurar. Alguém me segure! I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Pô, doido, tá faltando só o sol na votação.